A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos os amados e as amadas do Senhor, aqueles que foram comprados e redimidos pelo seu sangue. Nesse momento eu estou aqui para trazer a palavra de Deus para você, a fim de que Deus conforte o seu coração, que Deus fortaleça a sua vida. Eu quero tratar a carta, o primeiro versículo do apóstolo Pedro, primeiro capítulo, versículo apenas 6. 1 Pedro, capítulo 5, verso 6. E diz assim a palavra de Deus: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Nós temos um tema aqui, a natureza das provações. A natureza das provações. Em que consiste essa natureza? Com qual roupagem ela veste o cenário das provações? O apóstolo Pedro, quando escreve essa carta, essa epístola, os irmãos daquela época estavam sofrendo agruras, muito sofrimento, muita perseguição. Então eu quero destacar apenas o versículo 6. Em primeiro lugar, em que consiste então essa provação? É que essa provação, em primeiro lugar, é que a exaltação vem através do abatimento. É uma coisa meio até que antagônica. Mas, na contabilidade de Deus, para o homem ganhar, ele deve perder. Perder para si mesmo, perder para o mundo e ganhar para Deus. Então, em primeiro lugar, quero destacar que a exaltação, a glorificação através do abatimento. É isso que o versículo 6 diz. Humilhai-vos, portanto, sob a potente mão de Deus, ou poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. A verdade, meus irmãos e minhas irmãs, que por conta do pecado, por conta da queda, a nossa condição comum de ser humano, a nossa condição adâmica é de uma natureza insubmissa à vontade de Deus. É insubmissa à vontade de Deus. Ela não quer se curvar à vontade de Deus. Ela não quer aceitar e nem aceita, muitas das vezes, aquilo que é proposto por Deus. Porque todas as coisas é Deus que permite, e se Ele que permite, é Ele que ordena. Então, ela não quer ser submissa, se curvar, pois depois da queda do homem, tornou-se rebelde, uma natureza de dura cerviz. Foi assim com o povo de Israel, povo de dura cerviz. E nós somos, muitas das vezes, povo de dura cerviz. O homem perde a graça do espírito humilde, daquela condição antes que ele tinha no Éden, antes da queda, e torna-se um arrogante diante de Deus. O homem se torna arrogante. Contudo, o apóstolo Pedro está dizendo aos irmãos que eles não deveriam ser assim, eles deveriam se humilhar, né? Porque a consideração que deve ser feita para os regenerados é que pela graça de Deus ele é conduzido a ter um espírito de submissão a Deus, uma postura de humildade em meio às provas, sabendo que essas provas Deus está no controle delas, sabendo que Deus está no comando delas. Então, uma vez que o Espírito de Deus regenera os pecadores e torna filhos dele, eles devem entender algumas questões. Primeiro, que essas provas, ela parte pela permissão ou mesmo ordenada por Deus. Lembra que Jó passou por uma prova de fogo, perdeu tudo, filhos, gados, perdeu até a própria saúde. Segundo lugar, eles devem entender que as provas, quando vêm, ela tende a glorificar a Deus na submissão de seus servos. Você lembra que Jesus falou para Pedro que quando ele era menor, ele ia para onde queria ir, mas chegaria o tempo em que ele iria
por um lugar aonde ele não queria ir. E isso diz o texto sagrado, que significando assim a maneira como Pedro iria glorificar a Deus. Está falando do martírio do apóstolo Pedro. Então, em segundo aspecto, o crente deve compreender isso, que se morrer para o Senhor, morremos, né? E se vivemos para o Senhor, vivemos. Então, a provação tem essa característica de que Deus ser glorificado através do sofrimento do seu povo também. Deus é glorificado. Em terceiro lugar, os que se humilham debaixo das poderosas mãos de Deus, ele ganha força, ele ganha graça, né? Ele ganha para a batalha. E ele é exaltado diante dessas adversidades. Uma mesa, como disse o rei Davi, uma mesa é posta diante de seus adversários, né? Para que ele em tempo oportuno vos exalte. É aqui que Pedro diz: se nós temos sido abatidos, saibamos, no tempo oportuno de Deus seremos exaltados. Então aqueles que se humilham têm a firme garantia que no tempo devido serão exaltados por Deus. Então a exaltação a humilhação é o caminho da exaltação, né? Então a exaltação não ocorre no tempo do homem, né? Isso é uma coisa que a gente deve pensar aqui, que a exaltação, a glorificação, o livramento não vem no tempo do homem, vem no tempo de Deus. É isso que o apóstolo está dizendo, né? Para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. É bem provável que deve estar chegando a sua oportunidade de ser exaltada ou ser exaltado por Deus. Espere em Deus, tenha bom ânimo. A humilhação garante o caminho da exaltação. Foi o que eu disse aqui, que a humilhação garante o caminho da exaltação. Lembra que aquele publicano nem mesmo olhava para o céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. E Jesus disse: em verdade vos digo que este desceu justificado, porque todo aquele que se exalta será humilhado, todo aquele que se humilha, todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Então, meus prezados, o apóstolo Pedro está dizendo para aqueles irmãos ali que é do propósito de Deus exaltar os seus filhos. Não é de bom grado que Deus aflige os filhos dos homens, não é de bom grado. Mas se isso acontecer para a glória de Deus e para a santificação do seu povo, então é do propósito de Deus exaltar suas criaturas por meio de seu Filho Jesus. Olha aqui, só existe exaltação por meio de Cristo, por meio de Jesus. O crente precisa se adequar ao tempo de Deus e não à sua maneira, né? Isto facilitaria, né? Quando essa compreensão diz: eu devo estar de fato no tempo de Deus. Isso facilitaria a condição de sua humilde paciência para com Deus, né? Seria exercitar a sua humilde paciência para com Deus. Deus fala: eu habito em um santo e alto lugar. Deus fala isso, mas também Deus diz: eu habito com contrito e com abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o espírito dos contritos, do coração dos contritos. Deus habita com o seu povo, Deus habita com aqueles que passam aflição. Deve lembrar-se que Deus disse a Moisés: eu vi a aflição do meu povo no Egito e desci para salvá-lo. Que Deus possa, em nome do Senhor e por sua graça, enviar socorro dos céus à sua vida, hoje mesmo, agora mesmo, que você busque Ele em oração. Quero fazer aqui umas considerações práticas para essa primeira observância aqui. Primeiro, lembremos: se por amor a Cristo sofremos, com Ele seremos glorificados. Não esqueça disso. A palavra de Deus fala: se com Cristo padecemos, com Ele seremos glorificados. Segundo, não desfaleçamos. O caminho da humilhação a Deus é o caminho da glória, é o caminho da vitória, é o caminho da exaltação. Não desfaleça, fique firme, glorifique a Deus com esse nome. Em terceiro e último lugar,
Fiquemos firmes em Deus, pois certamente Ele virá ao nosso socorro em seu tempo, né? Em terceiro lugar, fiquemos firmes em Deus, pois certamente Ele virá em nosso socorro ao seu tempo. Lembra que Jesus contou uma parábola da viúva que insistia para que o juiz julgasse a sua causa? Aquele juiz não temia Deus, não respeitava homem algum, e ele diz ainda que para que essa mulher não me moleste mais, eu vou julgar a causa dessa mulher, vou ficar livre dessa mulher, que essa mulher já está começando a torrar minha paciência. E esse homem que não temia Deus e que não respeitava a homem algum, resolveu a causa dessa mulher. Jesus diz, porventura Deus não virá fazer justiça para o seu povo? Jesus diz, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Então, persevere em oração. No tempo devido, Deus virá em seu socorro. Eu quero concluir aqui, né, com a palavra que diz assim, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Então, queria concluir isso aqui com essa própria passagem do texto dos evangelhos que Jesus falou para os seus discípulos. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Então, se estamos passando algum tipo de provação, algum tipo de problema, de incômodo, saiba, esse espinho não é para matar você não, é para a glória de Deus, é para que Cristo seja exaltado na sua vida. É a maneira pedagógica de Deus nos ensinar. Às vezes dói mesmo, porque Ele está forjando em nós o caráter de seu Filho Jesus. Lembremos, não nos curvamos e nem nos curvemos às provações. Nós nos humilhamos e nos curvamos diante de Deus, que tem um poder da aprovação em sua mão, para que no tempo devido Ele nos exalte. Exalte-nos para a glória e para a honra do Senhor. Farei uma breve oração por você. Senhor Deus, nesta hora, quero te dar graça pela tua palavra, porque não vem sobre nós tentação senão humana, e fiel Senhor para nos dar, juntamente com a aprovação, escape. Oro por todos aqueles que estão passando problemas, dificuldades, provações, perseguições. Pai Santo, que a tua graça seja com todos esses, que tu abençoe esse, Senhor, que ouviu esta mensagem. Que a paz do Senhor, que excede e ultrapassa todo entendimento humano, guarde seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Eu oro assim, encomendando-os a tua graça, a palavra da tua graça. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Anime-se no Senhor, seu Deus. Amém.